Foi julgado e condenado nesta quarta-feira em Campo Verde o réu Cleiton Rafael Alves Oliveira. Ele era acusado do homicídio de Odair Santana Martins de Oliveira, ocorrido no dia 5 de fevereiro deste ano. O crime ocorreu na comunidade de Capim Branco. Conforme a denúncia do Ministério Público, por volta das 9h20 da noite, o denunciado, agindo com a intenção de matar, desferiu um golpe de faca na vítima Odair Santana Martins de Oliveira, causando-lhe a morte. De acordo com o Ministério Público, no dia do crime, vítima e acusado ingeriam bebida alcoólica na companhia de outras pessoas, quando iniciaram uma discussão. O acusado Cleiton Rafael teria empurrado a vítima, que caiu sobre um banco. Em seguida, Odair teria se levantado e ido em direção ao réu, que se apossou de uma faca e desferiu um golpe no abdômen de Odair. SAMU e Polícia Militar foram acionados e Odair chegou a ser atendido no hospital municipal. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Na época, o réu Cleiton Rafael Alves Oliveira foi preso em flagrante. Nesta quarta-feira, o júri decidiu que Cleiton é culpado pelo crime. A juíza Caroline Schneider fixou a pena em 6 anos de reclusão em regime semiaberto. 6 anos, né? De reclusão em semiaberto, ele não tem antecedentes criminais. É isso que determina a lei, né? Agora ele vai cumprir o semiaberto, assinando ou aqui em Campo Verde ou no local onde ele estiver morando. Juíza e promotor destacaram a celeridade do processo. O réu foi julgado no mesmo ano em que cometeu o crime. E o julgamento ainda poderia ter sido antes. Só não está julgando antes porque a defesa recorreu, né, e ficou esse processo no tribunal 6 meses, né, por isso, senão já tinha julgado isso no meio do ano. Poderia ter sido julgado antes se a defesa não tivesse oferecido um recurso, né, provavelmente se acontecesse o que aconteceu aqui, ele teria saído antes. Não tem como negar, essa é uma situação fática, né, mas assim, é um crime que aconteceu esse ano, né, então, e a nossa legislação determina que a instrução do processo, que é a fase de oitiva de testemunhas e tudo mais, tenha um tempo razoável. Isso aconteceu num prazo curto mesmo. O que demorou foi o julgamento do recurso oferecido pela defesa. Foi uma opção defensiva de tentar recorrer. Como não conseguiram, foi levado a julgamento. O Ministério Público havia inicialmente denunciado Cleiton por homicídio qualificado. No entanto, o entendimento do promotor mudou durante o julgamento. O homicídio qualificado aqui no caso era pela motivação, né? Do que constava no inquérito policial, nós entendemos que a princípio poderia se falar em motivo fútil. O que é motivo fútil para a nossa legislação? Motivo fútil é aquele motivo desproporcional entre o que acontece e o resultado da morte. É aquela bobeira, uma coisa sem importância, ou seja, a vítima faz uma coisa sem importância e o réu vai lá e mata ela. Isso então seria a motivação fútil. Acontece que, diante do que foi apurado já na outra fase, onde foi ouvido uma testemunha, o próprio réu foi ouvido em juízo, nós entendemos que o que aconteceu antes do fato afastou essa futilidade do motivo. Não que o motivo tenha passado a ser justo, mas ele deixou de ser fútil, ou seja, ele deixou de ser tão grave como parecia inicialmente, né? Então, por conta disso, nós não precisou nem a defesa vir pedir, eu mesmo como promotor, eu entendi que era caso de pedir o afastamento, pedir e a doutora acolheu. Então, por isso que a acusação se iniciou como homicídio qualificado pelo motivo fútil, mas aqui em plenário para os jurados só foi trazido o homicídio simples. Como estava preso preventivamente no presídio da Mata Grande, em Rondonópolis, e vai cumprir pena em regime semiaberto, Cleiton foi liberado para ir para casa ainda nesta quarta-feira. Ele estava preso preventivamente, né? E hoje, como a condenação permitiu a fixação no regime semiaberto, aí não haveria mais motivo para manter a prisão cautelar. Então a prisão foi revogada para ele poder voltar para casa e depois cumprir as condições que forem fixadas. Ele ficou esse ano preso preventivamente, então, desde a ocasião do crime? Sim, ficou preso desde o comecinho de fevereiro, né? Ao todo aí um pouco mais de 10 meses. O julgamento de Cleiton foi o último deste ano de 2015 em Campo Verde. No total, foram realizados 18 júris este ano no município. Tomara que os homicídios sejam menores em Campo Verde, né? É isso que a gente espera, né? É para isso que a Polícia Militar, acho que tem que fazer um ostensivo na rua para ver se diminui essa criminalidade e toda a população, né? Tome consciência que isso é um trabalho de todos. No entendimento do promotor, em todos os julgamentos do ano foi feita justiça
de acordo com a legislação vigente. É o que eu sempre digo, né? A decisão do jurado sempre é justa, porque é a decisão do convencimento das pessoas da comunidade. Na verdade, todos os pedidos que nós fizemos foram acolhidos, né? Alguns até em parte, mas a maioria foram acolhidos na totalidade, inclusive os de absolvição que a gente fez e tudo mais. Então eu acredito que foi feita a justiça, foi feita a pacificação social em relação aos casos. É óbvio que as penas que o nosso Código Penal estabelece são muito brandas em determinadas situações, como é o caso de hoje, por exemplo. A pessoa é condenada por um homicídio, por matar alguém, e recebe o regime semiaberto de cumprimento de pena e acaba sendo colocada em liberdade. É um absurdo isso, também acho que é um absurdo. Acontece que é um problema da legislação, que é para alterar a legislação só por meio dos deputados e senadores e tudo mais. Então, por isso é importante na hora de votar, né? Agora, a gente faz aplicar a lei. O homicídio simples, o cara é solto, é uma injustiça, dá uma sensação de impunidade. Eu também tenho essa sensação. Agora, eu não tenho como mudar a lei. Eu não vou fazer vingança pelas próprias, vingança pública contra a pessoa. A gente pede a aplicação da lei do jeito que ela está aí, desde 1940.